Olá, aqui é a Nathalie Tácula e esse é o Liberdade Natural, o nosso podcast sobre saúde e espiritualidade. Bem-vindos ao episódio de número 7. O mundo tá louco? Absolutamente não. O que tá acontecendo, gente, é que nós estamos começando a quebrar paradigmas, certas crenças antigas, e essas quebras podem gerar desconforto, se assemelhando à identificação de um parasita no sistema que decidimos combater com um tratamento potente, que pode incluir antifungais, alimentação correta, meditação ou simplesmente buscar um alinhamento às nossas energias e aprender sobre quem realmente somos e por que estamos aqui. Descobrindo o nosso Dharma, o nosso propósito, as coisas começam a ficar mais claras. E quando começamos a fazer isso, né, a bactéria, o parasita que antes estava instalado secularmente dentro de nós, dentro do nosso organismo íntimo, tanto como no organismo global, as coisas começam a feder. As coisas começam a ficar muito loucas, porque veja só, quando a bactéria começa a morrer, começa a gerar efeitos colaterais, causados pela reação às toxinas que são liberadas. Quando esse parasita ou com essas crenças limitantes começa a se decompor durante um tratamento de luz, um tratamento antifúngico, um tratamento de quebras de paradigmas. E esses efeitos colaterais são similares à própria doença que antes nós vivíamos, podendo gerar confusão, ansiedade, agitação, estresse, raiva, frustração. Então, o mundo não está piorando, não piorou, ele está do mesmo jeito como sempre foi. A diferença é que nós estamos acordando, nós estamos saindo desse estado de doença letárgica em direção à cura. E isso gera grande desconforto, grande agitação em nosso sistema global, manifestado explicitamente nas políticas e nas novas doenças relacionadas ao medo, ansiedade, a depressão, a incerteza, enfim. Os relacionamentos estão abalados, tá tudo muito abalado porque nós não estamos se sentindo seguros, né? A gente está entrando num território que antes nós não habitávamos. Estamos desbravando uma nova forma de ser. E isso não parece ser muito bom, não parece ser muito legal. Traz desconforto, mas tudo isso já estava previsto. Por exemplo, se você for olhar na Bíblia, em Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36, Jesus disse: "Eu não vim trazer a paz, mas espada. Eu vim lançar o fogo sobre a terra e tenho pressa que isso se cumpra." E o que ele realmente quis dizer com isso é que através dos conflitos a verdade será revelada. E na tradição hindu, Shiva, deus da destruição ou da transformação, como eu prefiro colocar, existe para renovar e generar formas de vida e facilitar a transformação, a evolução ou modificações da natureza. E é isso que está acontecendo globalmente, é isso que está acontecendo nas nossas famílias, nos nossos grupos, nos países, enfim. É tempo de Shiva. E Shiva é a personificação da energia masculina inerente a todos, em maior ou menor quantidade, homem e mulher, porque energia não tem gênero. Mas a ideia é que essa energia masculina esteja em equilíbrio, porque quando em desequilíbrio gera muito medo, raiva, frustração, pessoas biliosas, com o fígado doente, e é por isso que a limpeza do fígado e vesícula é o vídeo mais popular no YouTube e já passou do tempo da gente tratar sintomas e começar a rever a origem dos nossos medos, certo? É hora de encarar quem realmente somos e abraçar as nossas sombras e transformá-las em luz,
porque é apenas através da não identificação com o problema é que realmente podemos transcender a condição ilusória. E problemas, minha gente, são apenas oportunidades de melhoria e transformação positiva. E é esse o Shiva, ou a energia masculina saudável, que é quando vamos para o enfrentamento purificados na verdade, no propósito dármico daquilo que você realmente é, de ser quem você é realmente, sem medo de perder vantagem, sem medo de perder cama, que são os prazeres do mundo, porque a verdadeira vantagem é ser verdadeiro. E é por isso que eu estou trazendo um convidado muito especial para poder falar sobre essas energias e encontrar possibilidade de nos curarmos juntos. Assunto um tanto desafiador, eu sei. Mas o convidado de hoje é um professor de Ayurveda, o nome dele é Edson Osório, fundador do Sankhya, onde ministra cursos online e presenciais, além de atendimentos em todo o Brasil. O Edson também é muito ativo no Instagram, onde ministra lives riquíssimas sobre vários assuntos da Ayurveda e recentemente fundou um portal para agregar todos os terapeutas do Brasil e do exterior na língua portuguesa, oferecendo conteúdo gratuito no formato de texto e vídeo muito generoso. Por isso que eu estou muito feliz de estar recebendo o Edson aqui. Professor Edson, seja muito bem-vindo. E vamos começar contando pra gente o que te levou a estudar e ensinar Ayurveda? Olá, pessoal. Prazer estar aqui. Você me apresentando me dá até vontade de me conhecer, né? Legal. Bem, eu sempre busquei desde novinho fazer as coisas corretamente na vida, sabe? Eu tive uma infância bem legal, assim. Acho que todo mundo sofreu um pouquinho de bullying e no fim das contas a gente acaba tentando se representar sem agredir os outros. E a melhor forma que eu encontrei disso no mundo praticar uma medicina que seja boa para todo mundo, que auxilie as pessoas a se conhecerem. E dentro disso eu era operador de bolsa de valores, eu trabalhei muito no computador, trabalhei muito na internet, já trabalhei até na indústria farmacêutica, e no fim das contas eu pude perceber que se a gente não se aprofunda no autoconhecimento e depois disso entende como atuar no mundo, fica muito difícil da gente fazer um bom trabalho. No fim das contas, eu só queria dormir feliz, por assim dizer. Eu queria toda noite falar: não, beleza, fiz uma coisa legal, meu dia foi bom, ajudei as pessoas. E eu vejo que isso requer um certo esforço, muitas vezes, porque a gente vive num mundo que hoje nem tanto, mas há 11 anos atrás, quando eu fui conhecendo yoga, reiki, ayurveda, o que brilhava no olho das pessoas era fazer dinheiro. Então, era você ser o mais fera ali na sua área, isso muitas vezes não estava dentro do Dharma, dentro do bem comum a todos os seres. Então, você pouco a pouco vai. Eu sou ariano, os meus processos foram muito rápidos. Então, quando eu comecei a ver que eu não extraía felicidade de fazer o que eu fazia, eu fui buscar formas alternativas. E alternativas entre aspas, né? Porque autoconhecimento é uma coisa para todo mundo. Mas como isso não é muito privilegiado na sociedade hoje, a gente vive numa sociedade capitalista, de bens financeiros, bens materiais, a gente às vezes deixa o etéreo por último. Quando, na verdade, se você não se encontra nessa vida, não há nada mais importante para fazer do que se encontrar, né? Se entender. Então você conta que você estava trabalhando na bolsa de valores, um ambiente bastante rajásico, agressivo até pelo tipo de trabalho, e acabou decidindo largar tudo para estudar e dar aulas de Ayurveda. Conta pra gente como você tem trabalhado e percebido a importância do cultivo dessas energias masculinas e femininas em equilíbrio. Olha, eu vejo que o caminho foi o estresse, sabe? O principal caminho para Hum. acessar isso foi o estresse de sentir que estava todo. Eu costumo dizer que é uma doença. A normalidade é uma doença. Como está todo mundo meio doente, a gente está todo mundo adoecendo 2, 3 vezes por ano ou mais, está todo mundo estressado. Eu lembro que
quando eu tinha 10, 11 anos, era difícil ficar acordado para assistir tela quente na Globo. E aí eu lembro que no meio do negócio eu já estava quase dormindo, eu amarrava um barbante na minha tomada e puxava a tomada, que não tinha controle remoto. E aí eu ia dormir e Uhum. apagava, assim, acordava às 6:30 da manhã. Hoje o mundo é tão rajaz, como você mesma disse, que tá tudo te influenciando a comprar comida online, a ficar no computador até mais tarde, a pegar seu celular assim que você acorda. Seu celular é a última coisa que você pega quando você dorme. Então, como tá todo mundo meio adoecido, a gente finge que tá tudo bem. E eu acho que a questão foi encarar que as coisas não estavam bem. Eu tive algumas experiências bem pessoais no sentido espiritual, assim, quando eu estava com dúvida, quando eu estava com incerteza, quando eu estava triste, quando eu estava depressivo. E um dia uma coruja apareceu para mim, que é um animal de identificação que eu tenho desde novo. E aquela Hum. coruja é uma coisa meio boba, assim, mas aquela coruja me deu certeza, ela me olhou, ela estava a 1 metro de mim num dia chuvoso, eu estava com o pé machucado, não estava num dia muito feliz na minha vida. Aí eu desci da casa de um amigo, fiz uma oração no caminho, falando, Deus, o que que eu vou fazer, né? Porque não trabalho com o que eu gosto, ganho dinheiro, todo mundo diz que eu sou fera, que eu não vou precisar fazer faculdade, que eu estou à frente, mas eu não me sinto assim. Então, o que que eu preciso fazer afinal, né? O que que vou fazer, meu Deus? E nessa hora me aparece uma coruja buraqueira, que é a coruja mais comum aqui do Brasil. E ela ficou me olhando, a gente ficou se olhando mais de 1 minuto, assim. E no finalzinho eu lembro de sentir um calor tão gostoso no coração que eu falei para mim mesmo assim: olha, eu vou embora primeiro para eu saber que eu que virei as costas e não ela. E aí eu continuei meu caminho. No dia seguinte, eu vi que se eu não fizesse alguma coisa não ia dar certo. Eu nunca tinha ficado 1 mês sem comer carne. Aí eu falei, acabou de ficar 1 mês sem comer carne, sabe? O que que vai dar? O que que vai dar de errado? Morrer eu não vou. Nessa de ficar 1 mês, eu falei, olha, acho que não teve efeito nenhum, vou voltar a comer carne. Quando eu voltei, eu percebi que piorou o meu sono, piorou os meus dejetos, suor, hálito. Aí eu falei assim, cara, então realmente tem alguma coisa aqui. Aí eu parei com a carne e com esse tempo aí, uns 2 meses depois, as minhas mãos começaram a esquentar em situações que tinham pessoas que precisavam de uma energia. Nessa das minhas mãos Uhum. esquentarem, eu fui pesquisar sobre isso, encontrei reiki, e aí até lembro de fazer vários cartões de reiki, espalhar pela cidade. Sou de Volta Redonda, uma cidade meio pequena, assim, 300 mil habitantes, e eu nunca ganhei R$ 1 aplicando reiki, mas eu atendi uma galera. Dentro dessa galera, eu fui saindo da Bolsa de Valores, eu tinha uma chefe muito gente boa, que era diretora de um centro espírita na minha cidade. E aí ela me olhou no olho um dia assim e falou: olha, Edson, você precisa de uma Bíblia, você precisa de acessar a sua espiritualidade, porque está claro para mim que isso aqui não é mais para você. Você é o melhor operador que eu já vi, todo mundo gosta de você, mas você está triste todo dia. Toda hora que não tem alguém aqui, você está falando sobre espiritualidade, sobre suas descobertas do reiki. Então segue esse caminho. Então eu tive assim o aval de uma pessoa que eu via com muitos bons olhos, e isso foi me tocando. Ver que quando você se dedica ao caminho, o caminho vai te abençoando com as confirmações que você estava precisando. Uhum. Que Eu, interessante. e aí eu fui estudar. Eu comprei um livro, não entendi nada, li, achei magnífico, mas eu não entendi muito de Ayurveda ali. Porque assim, se você pega na prática, por exemplo, a diferença de tamas para kapha não é muito grande. Então você precisa de um mestre Uhum. para te explicar essas diferenças. Aí eu fui estudar com Krishna Kishora, meu falecido primeiro professor. Ele deu aula em Pindamonhangaba, numa vila Hare Krishna, em Nova Gokula. E lá eu comecei a. Aquilo me tocou. E eu lembro que eu peguei carona com um camarada que era da Polícia Rodoviária Federal. Ele estava indo para o curso também. E a gente conversando, ele encontrou a Ayurveda porque ele teve um acidente no trabalho e teve uma. Ele começou a ter síndrome do pânico. Então, foi um acidente de carro que ele presenciou com muitas fatalidades. E aí ele que teve que desobstruir a pista, desobstruir todas as coisas. E nessa ele falou assim, olha, Edson, aí ele foi estudar psicanálise para ele se cuidar. Dentro da psicanálise ele começou a clinicar, mas ele viu que haviam casos em que o problema não era a psique.
Ele começou Uhum. a ver que alguns problemas poderiam ser alimentares, outros problemas poderiam ser espirituais. E aí ele falou, cara, foi pesquisar qual ciência é muito completa e abrange todos esses campos. Aí ele ouviu falar de Ayurveda, fomos Hum. juntos para o primeiro módulo. Na volta ele já estava assim, Edson, você vai ser muito bom, cara. E eu não fazia ideia, né? Eu não estou dizendo que eu sou muito bom, mas ele teve olhos para uma coisa que eu não tive. Porque acho que eu tenho uma sensibilidade muito grande para essa ciência. E eu lembro de, Uhum. na primeira aula, meu professor me olhar assim e falou: tá vendo que você concorda com tudo que está sendo dito, você só fica balançando a cabeça no decorrer da aula? Eu falei: ah, sim, o que, que tem? Ele falou: esse é o tipo de reação que é de pessoas que estudaram mais de 3 anos. Desculpa, mais de 3 vidas. Então você nessa vida Uau! vai ter facilidade de aprendizado. Eu falei: ah, beleza, sim, nem dei bola para o que ele falou, mas hoje em dia eu lembro muito bem, né? Porque realmente é uma coisa que me tocou. Excelente a percepção do seu professor, porque, como estávamos conversando em off, você estava determinada a estudar o Veda de forma que isso entrasse no seu sistema, te expandisse, para que, quem sabe, numa próxima existência você possa dar continuidade nesse aprendizado de uma forma ainda mais fácil e assim completar o seu Dharma, né? Considerando que temos vários Dharmas. Antes eu queria ter equilíbrio com a Ayurveda, sabe? Aí, à medida que eu fui estudando equilíbrio, eu fiquei bom no Ayurveda, fiquei bom no diagnóstico. Aí, uns 4 anos atrás, eu falei, bem, agora eu quero estudar o campo espiritual. Nessa de entrar no campo espiritual, eu fui estudar os textos da Helena Blavatsky, fui estudar uns textos mais antigos, Uhum. e fui entendendo a diferença da minha matéria para o meu espírito que continua a jornada, que é o Jivatma. E aí você vê Uhum. nesse campo, tem uma aula bem legal no YouTube que é Ayurveda e a Matemática Espiritual, no canal da Sankhya Ayurveda. E aí nessa Uhum. aula eu deixo bem claro ali essa diferença do espírito para a matéria e que as ações que você faz nessa vida em prol do campo do intelecto, do campo de Budi, de aumentar o seu discernimento, essas ações elas incrustam no nosso espírito. E esse espírito continua a jornada. Então, Uhum. o que a gente está fazendo aqui incrusta informação, quem está ouvindo o nosso podcast vai incrustar informação. Então, eu vejo que a gente tem que ser ambicioso na vida, mas é um ambicioso entendendo que não é esse processo de 100 anos que a gente está vivendo. A gente já Uhum. foi todas as coisas. Isso é Uhum. cientificamente, você consegue ver que o seu DNA tem o DNA de todos os seres da Terra. Então, teoricamente, a gente passou por todas as etapas e processos de evolução para virar ser humano e fazer dinheiro? Não acho que é bem assim. Então, Uhum. acho que a gente justamente tem mais coisa do que ser humano. Não Exato. haveria méritos em ser Jesus, em ser Krishna, Buda, se você não tiver que conquistar esses direitos. Uhum. Então, acho que isso não vou dizer que eu nasci com essa vontade, mas estudando esses campos eu entendi que o objetivo é esse, é mirar alto. Quem não mira alto não acerta. Exato. Maravilha. Você provavelmente deve se ter identificado com a obra de Allan Kardec, né? Porque contou que foi uma pessoa do meio espírita que te disse que você deveria estar, de repente, seguindo um caminho mais voltado para o ensino da espiritualidade, né? Sim. Legal. Até dizem assim, né, que os textos de Allan Kardec tiveram a sua origem nos textos da Helena Blavatsky. E Hum, a Helena Blavatsky escreveu os textos de acordo com o Ashtanga Hridaya, os livros Origem do Ayurveda. que Então, interessante. é bem legal de estudar esse campo assim, mas para quem está interessado, eu indico que comece. Tem um livro bem legal, chama Estudo sobre a Consciência, da Annie Besant, que é um ótimo resumo sobre esse campo intelectual e espiritual, com testes científicos com oscilômetro. É muito legal mesmo. Hum, Eu que gosto muito de legal. matemática, sabe? Anotado. Minha parte na Hum, bolsa de valores era nesse campo, assim. Então, se você consegue matematicamente comprovar uma coisa do campo espiritual, não há mais hum. o que fazer além disso, né? Não. Tá. Que legal. Qual que é o nome do livro mesmo? Estudo sobre a consciência, da N com dois N's, Besant. B-E-S-A-N-T. Legal. Uhum. E nós sabemos que a origem criadora do mundo é masculina e feminina, Shiva e Shakti, Prakti Purusha.
e cada vez mais se tem falado sobre o resgate do sagrado feminino e do sagrado masculino. Então, a minha pergunta é a seguinte: quais são as características e o papel da energia masculina e feminina no mundo? E como você vê isso, como terapeuta Ayurveda, a necessidade desse movimento de resgate? Legal, legal. Ótimo tema para a gente fazer o nosso podcast. Uhum. A gente vê o seguinte, para a gente fazer um grande estudo, né? Quando a gente fala na nossa matéria de nascimento, o nosso corpo, essa matéria física, corporal, a gente está falando em Prakriti, como você falou, Prakriti, que é a Uhum. matéria que dá origem à vida. Então, a matéria é uma coisa. Essa matéria, ela é fecundada por um espírito que promove ação, promove intenção. Essa matéria, esse espírito é o nosso Purusha, é o nosso Shiva, a nossa essência. Então, essência é uma coisa e matéria é outra. Essência é conhecido como a energia masculina e matéria é conhecido como a energia feminina. Porque a energia feminina, ela sempre está pronta e disposta a receber, enquanto que a energia masculina está sempre pronta e disposta a atuar. Então, é um campo da ação na energia masculina e um campo da receptividade na energia feminina. Então, você tem o óvulo esperando para ser fecundado pela energia masculina do espermatozoide. Você tem a atuação do masculino nos campos de ação e a atuação do feminino nos campos de recepção. Quando a gente fala em matéria e espírito, a gente está dizendo mais ou menos assim: o nosso corpo físico é formado por 4 princípios. Um quarto é o DNA da sua mãe, um quarto é o DNA do seu pai, um quarto é o campo astrológico, o momento onde os astros estão no momento do seu nascimento, na hora que você sai da barriga da sua mãe e o seu corpo tem o primeiro contato com o cosmos, sem estar protegido pela matéria da sua mãe, a sua matéria ganha uma característica específica. Se a gente estudar as partículas de água, como Masaru Emoto estudou, fica bem claro que o meio Uhum. altera as conexões moleculares. Então, isso é o signo da pessoa. E o último quarto é o nosso espírito, a nossa percepção de nós mesmos. Isso é Uhum. o que forma o nosso corpo físico. Agora, esse corpo físico é habitado por um espírito. Esse espírito, ele, por mais que ele seja Shiva, por mais que ele tenha uma característica masculina por ser aquilo que age, aquilo que atua, esse espírito ele trabalha com 2 grandes vertentes. Você vê espíritos de características masculinas e espíritos de características femininas, independente de sexo. Então, eu vejo, por exemplo, trazendo para um caso de atendimento, de clínica, eu vejo muitas mulheres que são criadas em cidades pequenas, bem ou mal, por mais que o pai possa ser amoroso, muitas vezes é um pai machista, com tendências a estar colocando na vida assim: ah, minha filha, você não pode brigar com ninguém na escola, você não pode usar short pequeno, que é muito sensual, que não sei o que lá. Aí fica afeminando, muitas vezes, um espírito muito Shiva. Uhum. E aí essa mulher, ela veio para brigar, ela veio para se posicionar, ela veio para atuar de uma forma muito intensa, mas muitas vezes o mundo ofusca essa pessoa. E aí eu encontro essa pessoa lá pelos seus 20, 30, 40 anos de idade com hipotiroidismo, com baixo Uhum. funcionamento do chakra expressivo, porque ela não encontrou a sua Uhum. natureza. E por outro lado, a gente encontra muitas vezes homens que têm muitas características femininas, que são amorosos, são dedicados, são cuidadores. Imagina quantos amigos eu não tenho que são assim, mas no fim das contas eles têm que ser másculo, têm que zoar, têm que postar foto de mulher pelada no WhatsApp. Então você vai Uhum. vendo que a própria desconexão do ser com a própria essência dele gera o adoecimento. Porque o adoecimento, quando ele está no campo físico, ele já é o produto final. Quando você vê o Uhum. adoecimento, ele sempre começa no campo etéreo, no campo das ações, no campo dos 7 chakras. Então, as energias masculina e feminina, do ponto de vista humano, se representam muitas vezes pelo espírito. Então, o seu espírito vem, por Uhum. exemplo, eu vejo você com uma característica muito Shiva,
Porque você viu uma live e falou, cara, que maluco legal, mano, vou ali falar com ele, já me procurou, aí a gente já conversou, aí você já chega com essa energia direcionada, aí a gente ia falar de introdução a Ayurveda, você, não, vamos falar de Shiva e Shakti. Então, isso e aí eu vejo muitas vezes que a minha energia de chegar aqui e pensar assim, eu vou falar de tudo, mas eu vou falar com amor, eu não vou ficar escondendo, não vou ficar tentando agradar todo mundo. Eu entendo o conhecimento de uma forma que, se o que eu estou dizendo não serve para você, eu imagino que as pessoas tenham discernimento suficiente para aproveitar o que eu estou dizendo e para descartar o que não lhe serve. Então, acho que é uma característica muito feminina que eu trago. E aí, se a gente não se conectar com isso, então muitas vezes eu gosto de usar saia, por exemplo. E minha sorte é Ai, que morar em São legal. Paulo. Aí, não vou usar saia em Volta Redonda? Não dá, porque aí você também vai atrair olhares das pessoas que não são energias positivas, né? Mas aqui em São Paulo, cada um anda do jeito que quer e tá todo mundo junto. Então a gente vê que muitas vezes falta nas pessoas uma sinceridade consigo mesmo, com encontrar a própria natureza, com se permitir sair do padrão. A gente está Legal. falando aqui de Shiva e Shakti no campo físico, né? Mas eu acho legal a gente entender os primórdios dessas energias. A gente fala assim, né? Se a gente for estudar dentro da filosofia hinduísta, dentro do campo Hare Krishna, por assim dizer, a gente fala que o cosmos ele é uma banheira de leite. E no momento em que Krishna, então a banheira de leite é Shakti, no momento em que Krishna, que é Shiva, mergulha para tomar o seu banho nutritivo numa banheira de leite, ele fecunda a matéria com o movimento. E nesse momento, a banheira de leite vai espalhando, gerando aquela onda de quando você joga uma pedra no lago, vai gerando a onda, e aquilo vai se abrindo como uma panqueca. Então você tem a Via Láctea, o meio de leite. Então essa Via Láctea ela é fecundada pela consciência de Shiva e ela está em constante expansão. Então, no momento em que essa expansão chegar nas extremidades e não houver mais matéria central para se expandir, a gente vai ter um vácuo central. E esse vácuo vai puxar todo o cosmos de volta, que é o momento em que Krishna terminou o banho dele, ele vai sair da banheira e a matéria vai deixar de ser fecundada. E se a gente lê na Bíblia, a gente diria assim, que é o momento em que Deus cria o universo por meio da sua consciência, e, eventualmente, todos voltaremos a ser um com Deus. Todos voltaremos a sair da matéria e estar em repouso na consciência máxima. Agora, a gente está falando de uma coisa comprovada astronomicamente, mais de bilhões de anos para acontecer. A gente sabe que o universo está em expansão, a gente sabe que ele tem um ponto de origem, que esse ponto de origem, um dia, como a Helena Blavatsky descreve nos textos, era um ovo não fecundado. A gente pode estudar um pouco de física e entender o princípio da entropia. A entropia diz assim, se eu fechar toda uma garrafa de plástico, por exemplo, não haveria possibilidades das reações químicas e da matéria de dentro da garrafa de plástico possibilitar alguma coisa que não venha da própria matéria que já está dentro da garrafa de plástico. Então ela respeita a entropia dela. Se eu abro essa garrafa de plástico dentro de um quarto fechado, agora ela respeita a entropia do quarto fechado e o quarto fechado detém toda a entropia, inclusive da garrafa de plástico. Então toda a matéria ela só realiza reações de acordo com a existência dela em si. Então a gente está hoje gastando a energia do universo, um dia essa energia vai ser toda gasta e vai voltar a um ponto de origem. Então, o que a gente quer dizer, imagina só, eu estou olhando para o lado aqui pela minha varanda, vários prédios, várias coisas, vários ônibus, várias árvores, pássaros, plantas, tudo isso um dia foi um ponto só. Mas havia tanta energia, aí para quem gosta desse campo, dá uma estudada na cosmologia, no processo de Big Bang do Wikipedia, que é um conteúdo muito legal. Aí a gente estuda que era um ponto tão concentrado, tão concentrado, tão concentrado, havia tanto calor imerso ali, que hoje a gente só usa, a gente é a reverberação disso, a gente é o eco de um processo que um dia era um ponto muito pequeno, que é o átomo primordial da criação de todas as coisas.
Então é um Uhum. conhecimento muito Uhum. legal. Tempos em que, para quem lembra das aulas de química, em que os prótons e elétrons eles nem se encostavam, porque era tanta energia que eles não conseguiam ter estabilidade para o elétron ficar girando harmonicamente em torno do próton. Então as coisas eram estados diferentes, né? Elétron, eletricidade, Shiva, Purusha e matéria, próton, Uhum. Shakti. Então a gente até no campo atômico a gente vê que matéria é próton e eletricidade é elétron. Matéria é Shakti e eletricidade é Shiva. Então o próton fica estável enquanto que o elétron fica girando em torno dele. A gente sempre vê o masculino e o feminino. Legal. Obrigada pela brilhante explicação. Mas aí vem a minha pergunta, né? Perante o conhecimento dessas energias, como nos desvirtuamos das nossas origens inatas e quais são as consequências disso para o corpo e para a mente? Porque a gente olha o mundo para fora, tá tudo caótico, tá tudo muito louco. Seria legal a gente dar uma rebobinada nisso tudo e ver aonde a gente começou a desvirtuar e quais seriam as consequências para o corpo e para a mente, para que as pessoas se reconheçam e possam estar buscando um realinhamento dessas energias. Perfeito. Eu gosto muito desse campo etéreo, eu estudei muitas coisas diferentes e vejo que nós não somos a civilização mais evoluída que já teve. Por exemplo, existem as pirâmides, até hoje a gente não sabe como as pirâmides existem daquela forma. O bloco mais pesado da pirâmide, ele pesa 52 vezes mais do que o objeto mais pesado que a gente já levantou, que é um ônibus espacial. E aquele bloco está perfeitamente encaixado, não passa nenhuma carta de baralho entre esse bloco e o bloco ao lado dele. Então, a gente está num momento de redescoberta da civilização, de redescoberta desse ser. A gente está, teoricamente, nos últimos 6.000 anos, o mais evoluído possível que dá para ser, mas os próprios textos do Ayurveda eles têm origem mais antiga. Então é interessante a gente levar em conta que a gente vive desde que a gente se conhece, desde que a gente tem história, tem escrita, um processo de busca por enriquecimento financeiro. Então as pessoas elas Uhum. têm uma viagem mental de que crescimento é ganhar dinheiro. Crescimento é ter mais bens do que você precisa, ter mais roupas do que você precisa, ter dinheiro guardado, é você ver um cara pedinte na rua e dizer assim, esse cara não quer trabalhar, né? Então, claro, muitas vezes a gente está correto, mas muitas vezes a gente tem uma grande possibilidade de auxiliar as outras pessoas e não só no sentido assim, né, como muitas pessoas podem estar pensando, a gente não tem a obrigação de sair ajudando as pessoas, mas a gente tem uma obrigação dármica de ajudar aqueles que nos procuram. Então, muitas vezes a Uhum. gente não auxilia nem quem procura a gente, porque a gente está vendo o nosso próprio ganho financeiro. Mas você não vai me dar nada em troca, eu não estou disponível para você nesse momento. Então, eu vejo que a gente vive um adoecimento, uma confusão mental. É uma confusão de que o que dá segurança é matéria. Só que a gente é criado assim, Uhum. né? Então, é incrível você ver que hoje em dia, quando você cria um produto, você cria seja um biscoito, ou seja um jogo de computador, você gasta muito mais tempo desenvolvendo as cores, os sons daquele jogo, as cores daquela embalagem, as figuras, do que desenvolvendo propriamente a história do jogo, ou desenvolvendo o sabor e os ingredientes daquele biscoito. Porque no fim das contas o que vende é a percepção visual que aquilo gera. Então percebe, por exemplo, o meu biscoito de infância era passatempo. Olha como é a embalagem de um passatempo. Ela é brilhante, dourada, vermelha, azul, mas é tudo reluzente, é tudo basicamente fluorescente. Então, hoje em dia você vai produzir um bom produto, você coloca uma série de elementos para fazer com que a pessoa vicie naquilo. Eu vejo assim que é uma perda para a gente que consome, mas a gente está de gaiato na história. Porque quem perde mesmo é o cara que está produzindo só para enriquecimento financeiro. É dito que no momento do desencarne, é uma leitura bem interessante do livro Ayurveda, A Ciência da Longa Vida. Na página 32 e 33, a gente tem uma leitura sobre o karma e a morte. É um livro bem grande de Ayurveda, é do Edson e do Janer, mas não sou eu esse Edson.
Onde ele fala assim que no momento do desencarne a gente passa, assim como a Bíblia diz, por um processo de juízo final. Mas esse juízo final é o seu próprio espírito te auxiliando, sem o ego, sem assim, meu nome, meu sexo, meu dinheiro. É assim, eu fui bom nessa vida, eu ajudei os outros, eu mereço mais Uhum. méritos ou eu mereço menos méritos? Então, dentro desse campo, na hora que essa galera que só visa enriquecimento financeiro falecer, provavelmente eles vão passar por um momento de descarrego, por um momento em que muitas vezes tem um livro legal que tem o Robin Williams, é Amor Além da Vida, que é um livro super ligado no campo do espírita mesmo, da ciência espiritual, aonde ele, após morrer, começa a projetar o próprio céu na visão dele. Então, nesse livro do Ayurveda, a gente diz assim, né, que no momento em que, durante a sua vida, você vai tendo essa visão se você é uma pessoa boa ou ruim. Então, o cara pode ter milhão, pode ter tudo na vida, mas lá no fundo ele sabe que ele não é bom. Ou ele pode não ter Uhum. nada e lá no fundo ele sabe que ele é uma pessoa boa. Aí vou dizer assim, quem é o melhor cara? Eu que estou aqui dando uma aula de Ayurveda, sentado na minha poltrona em casa, na maior facilidade, falando no Skype com você, ou o cara que não sabe nada de Ayurveda, é ateu, mas amanhã ele vai estar à noite debaixo de uma ponte dando sopa aos pobres. Então o poder da Exato, intenção é uma coisa muito poderosa. Então no momento do desencarne, exato. você teoricamente vive por um processo numa coisa chamada a grande ilusão, que é o Uhum. céu ou o inferno de acordo com a nossa projeção de vida. Então, se você no fim das contas não Uhum. foi uma pessoa boa, você vai para o que você acredita que é o inferno, mas quem gerou esse inferno é você, até que eventualmente, de acordo com anos, muitas vezes milênios vividos nessa projeção astral, você percebe esse grande engano em que você se encontra, e aí esse campo vai se desfazendo, o seu espírito vai entrando num novo processo é, de como eu vou dizer, de uma crisálida. Você entra de Uhum. novo num processo de resguardo, aguardando então, depois de vencer todo o karma da vida vivida, você entra num processo de resguardo para passar novamente por um processo de encarne, aonde você carrega todas as Uhum. características espirituais das ações das vidas passadas, mas esquece quem Uhum. você foi para ter uma nova oportunidade, uma nova experiência de vida. Imagina que Legal. complexo seria se a gente conseguisse saber quem a gente foi nas vidas passadas. Como isso não poderia gerar uma loucura? Uhum. Uhum. E essas loucuras, né, que a gente vem vivendo ao longo de tantas e tantas reencarnações, eh, tem origem no medo, né? Sim. O medo gera a ganância, gera atitudes rajásicas e tamásicas, gera o poder, né, a necessidade de poder, né? E na minha concepção, isso está ligado a algo muito profundo que vem lá do início mesmo, né? Mas eu quero ouvir de você qual que é a origem do medo. Por que as pessoas ainda continuam nessa energia e não se libertam dessa energia? O que impede dar um passo adiante? É, muito uma questão do padrão que a gente traz mesmo, né? Assim que a gente sai da barriga da nossa mãe, a gente já começa a viver um processo em que a gente não gosta. Por isso que a gente chora. Porque lá estava Isso. muito bom, estava muito quente, estava muito protegido, você se alimentava naturalmente. E aí você entra no meio aonde o som te incomoda, a luz te incomoda, as suas cólicas intestinais te incomodam. Quando eu tô num restaurante assim e vejo uma criança de 2 meses compartilhando. Muitas vezes eu falo alto, eu gosto de me comunicar, então eu estou ali naquele ânimo de estar num restaurante comendo com os meus amigos, aí estou falando alto, eu vejo um bebê passando e falo assim, cara, coitado desse bebê, porque ele não queria estar nesse lugar aqui tão barulhento. Ele queria se adaptar aos poucos no processo de vida. Então, eu percebo isso, por exemplo, na minha família. Tem lá o meu priminho de 4 anos de idade
E aí ele, todo Natal, desde que ele tem 1 ano, todo Natal o pai dele sobe no telhado na hora do Natal, vestido de Papai Noel, com um saco de presente, e aí tocam o sino, ele corre lá para fora para ver o Papai Noel, e o Papai Noel sai do telhado e dá a ele os presentes. Esse Uhum. ano passado, né, ele olhou para a cara do pai dele assim, e ele viu que era o pai dele. E ele ficou uns 10 minutos em choque, pensando assim: Papai Noel não existe, mentiram para mim. Olha que loucura a gente gera na vida de uma criança. Ninguém nunca mentiu para essa criança. Quando ele vai descobrir, a primeira pessoa que mentiu para ele foi o próprio pai, enganando ele sobre uma coisa completamente desnecessária, que não é nem um enganando por amor. Então você pega um signo canceriano, no caso dele, imagina só que intenso que foi para ele, a raiva interna que ele não deve ter tido, a cólera que ele não deve ter tido, né? No fígado ali, coitado. Para tanto que no dia seguinte ele teve febre. Teve Uhum. febre, teve otite, teve vômito, teve uma série de coisas. Então, a gente vive uma tendência de ignorar os erros que a gente faz. A gente não olha Uhum. para as coisas. Uhum. Então, é complicado. Tem um estudo, né? Eu não sei se eu estou indo muito longe no nosso papo. Se eu tiver, me dá um Não! toque, tá? Mas, por exemplo, tem um Tá. estudo sobre o canto do sabiá laranjeira. Quem vive em cidade grande, preste atenção, 2h30, 3 da manhã, tem um canto magnífico de um pássaro. E quem vive em cidade pequena, 5h30 da manhã, esse pássaro está cantando. O que aconteceu? Um biólogo da USP falou assim, cara, por que o passarinho sabiá laranjeira está cantando tão cedo aqui? Aí ele pegou uma série de biólogos de várias faculdades diferentes do Brasil para chamar para fazer um estudo. Nesse estudo ele viu que quanto maior a cidade, mais cedo o pássaro canta. Porque o canto do sabiá laranjeira é para marcar território, para ter fôlego mesmo, para abrir o apetite e para chamar uma fêmea para acasalar. Então, como é que ele vai fazer isso na hora que está passando o busão biarticulado 4 da manhã? Nenhuma fêmea vai ouvir. E um macho ainda vai criar um Uhum. ninho na mesma árvore que ele. Então, a gente está adoecendo o próprio animal e não percebe. Porque a gente também está doente. Como eu disse, né? Quando eu era novo, eu via que era difícil assistir tela quente. Ontem, quando eu me liguei, eu estava saindo 1 da manhã do computador porque eu estava escrevendo indicação para os meus pacientes. Uhum. Então, a questão, eu vejo, é a doença da normalidade. Como eu tô doente, como você tá doente, como tá todo mundo doente, tá tranquilo tá doente. Mas o pensamento não é esse. Se a gente não mirar alto, não mirar na evolução espiritual, a gente nunca vai saber como é que alguém botou um bloco 52 vezes mais pesado do que o ônibus espacial naquela pirâmide. Realmente, isso tá ligado à nossa falta de atenção dos nossos processos íntimos. A gente perdeu a conexão com a nossa sacralidade, com realmente você parar, meditar, observar a própria respiração, tá realmente em contato com a tua essência e nesse momento a gente tá muito para fora, a gente tá muito pita. E o medo gera o medo da perda, o medo de não ser bom, de não ser o suficiente, o medo de não receber likes, aplausos, e tudo isso gera a necessidade de autodefesa e daí o sentimento de competitividade, de estarmos sempre na zona de defensiva, prestes a entrar em combustão a qualquer momento. Aí vem inveja, seja ela preta, seja ela branca, porque inveja é inveja. E é a energia masculina adoecida, tanto nos homens quanto nas mulheres. E, ayurvedicamente falando, é o Pitta adoecido. Então eu gostaria que você pudesse explicar um pouquinho mais sobre isso. Posso ler uma carta de tarô pra gente? Por Senti de ler favor, uma carta. eu ia Legal. pedir, mas eu fiquei assim, Não, você estava falando aí, eu estava pegando o tarô, abrindo aqui. Eu vou ler uma carta do tarô de Osho. E eu comprei esse tarô na sorte, não vou entrar muito nesse mérito, mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu li tanto esse tarô que eu vejo que eu absorvi um pouco dessas informações. E eu acho que é uma coisa boa para todo mundo. Como eu disse, se não te serve, descarta. Mas eu acho que todo mundo podia se dar a oportunidade de aprender com muitas formas diferentes. Então vamos lá. Essa é a carta 0, a carta do bobo. No tarô tradicional ela é a carta do louco, mas nesse tarô ela chama a carta do bobo. A imagem é um camarada deslumbrado com o mundo,
olhando para as rosas, caminhando, olhando para o céu. Mas ele cai do penhasco, porque ele não estava olhando para os próprios pés, mas ele está realizadamente caindo do penhasco. O bobo. Bobo é quem confia. Bobo é quem continua confiando, contrariamente ao que recomendam todas as suas experiências vividas. Você o engana e ele confia em você. Você o engana de novo e ele continua confiando. Você o engana mais uma vez e ele ainda confia em você. Então você dirá que ele é um bobo, que ele não aprende. A confiança dele é enorme. É uma confiança tão pura que ninguém consegue corrompê-la. Seja um bobo no sentido taoísta, no sentido zen. Não tente criar uma muralha de conhecimentos em torno de você. Seja qual for a experiência que venha a você, deixe-a acontecer e depois siga em frente, descartando-se dela. Esteja no momento presente. Vá limpando a mente o tempo todo. Vá morrendo para o passado, de forma a permanecer no aqui e agora, como se tivesse acabado de nascer, como se fosse um bebê. No começo isso será muito difícil. O mundo começará a tirar vantagem de você. Deixe que o façam. São seus pobres companheiros. Ainda que o trapaceiem, ainda que o enganem, ainda que o roubem, deixe acontecer, porque aquilo que é realmente seu não lhe pode ser roubado. O que realmente lhe pertence, ninguém pode tirar de você. E a cada vez que você não permitir que as circunstâncias o corrompam, a oportunidade se transformará em um efeito de integração dentro de você. A sua alma se tornará mais cristalizada. Tem um comentário. Momento a momento, e a cada passo, o bobo vai deixando o passado para trás. Só leva a sua pureza, a sua inocência, a sua confiança, simbolizadas pela rosa branca na mão. O estampado do seu colete apresenta as cores dos 4 elementos do tarô, indicando que ele está em harmonia com tudo que existe à sua volta. A sua intuição está à flor da pele. Nesse momento, o bobo tem o apoio de todo o universo para dar o seu salto em direção ao desconhecido. Aventuras esperam por ele no rio da vida. Essa carta está indicando que se nesse momento você confiar na sua intuição, na sua sensibilidade para o caminho certo das coisas, você não poderá errar. Seus atos poderão parecer tolos para os outros ou até para você mesmo, se tentar analisá-los com a mente racional. A posição 0, porém, ocupada por essa carta, é a do número inumerável, na qual a confiança e a inocência é que são os guias, e não o ceticismo e a experiência passada. Muito providencial essa mensagem. Muito atual. E recentemente postei a seguinte frase no Instagram. Olha só. Ser quem é, sem precisar se justificar, é um dos remédios mais potentes de cura. Repetindo. Ser quem é, sem precisar se justificar, é um dos remédios mais potentes de cura. E a mensagem está super alinhada com a carta do Osho, que o Edson intuitivamente tirou para todos nós, porque esse é um momento coletivo de abertura para a nossa identidade original, para a nossa identidade sattva, que é a identidade pura, sem defesa, sem precisar se armar em palavras, em discursos, em retóricas. Ser quem você é realmente, como um bebê, inato, né? Purificado na unicidade. O Cristo também disse: vinde a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E esse é também o objetivo do Ayurveda, do Yoga e do Tantra, né? Bem como a filosofia budista. E que reino é esse, né? Senão a verdade cujo ticket não é ser bom, mas ser quem você é. Pois só sendo quem realmente é, que então poderá ser realmente bom. Não tem como fazer de outra forma. Não tem como criar muralhas de palavras, não tem como criar impérios, não tem como se armar e deixar a tua essência de fora, sem participação nisso tudo.
certo? E ainda ficou algumas perguntas referentes ao tema sobre práticas de equilíbrio da energia masculina e feminina e propostas de cura dentro da perspectiva da Ayurveda que eu e o Edson decidimos gravar para um próximo episódio. Então não deixem de acompanhar o podcast que haverá a segunda parte dessa conversa. E nesse inteirinho não deixem de visitar o site do Sankhya, que é o sankhya.com.br. O link ficará disponível na descrição do episódio. Entrem também no Instagram do Edson, que é edson_ayurveda, ou no YouTube do Sankhya, para acompanhar as lives que são gravadas no Instagram e vão pro YouTube. E não deixe também de me acompanhar no Instagram, Nathalie Tácola. Em breve teremos mais novidades e conteúdos. Como liberar a Shakti. Mulheres, a gente tem muito trabalho para fazer com o chakra básico para nos liberar dos nossos medos e sermos quem realmente somos, que é cíclica sem agendas, criativa sem amarras, intuitiva sem negociação com a inferioridade, conectadas com a Pachamama, fazendo download livre e direto da fonte inesgotável superior.